diz uma coisa, você tem medo de ir ao dentista? É daqueles que só vão quando não aguentam mais de dor? Estamos no consultório de um dentista hoje. Você pensa, por exemplo, em colocar um aparelho, mas tem dúvida a esse respeito? Precisa de mais informações sobre esse assunto? Então que tal receber algumas dicas para você melhorar a limpeza da sua boca e não ter problemas? Nem dor de dente, nem medo de dentista, principalmente. A gente vai falar sobre isso hoje com dois convidados, né, Flávia? Exatamente. Um é o Dr. Cláudio Miak. Tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Que é ortodontista e preside o Conselho de Odontologia de São Paulo. E também o doutor Valdir Jorge, que também está aqui conosco, muito bem-vindo, e é cirurgião bucomaxilofacial. Bom dia. Bom dia, doutores. Bom dia. Então, doutor Cláudio, a gente fica falando que todo mundo, né, muitas vezes tem medo de dentista, mas na verdade a gente devia ter medo é da dor de dente, né? Com certeza. Bom dia a todos. E nós estamos hoje entrando ontem no mês de outubro e é o mês do cirurgião dentista. E eu quero dizer que medo de ir ao dentista já é coisa do passado, porque hoje a odontologia evoluiu muito e nós temos aí técnicas modernas que fazem com que o medo e a dor, né, no cirurgião dentista ficou para trás e hoje a ida ao cirurgião dentista é para mastigar melhor, falar melhor, ter uma boa estética e principalmente estar de bem, né, consigo mesmo. Então, é coisa do passado. Tem que ir ao cirurgião dentista para melhorar a saúde bucal e a saúde geral de todos nós aqui. O ideal é o quê? Uma vez por ano, doutor? O ideal seria, no mínimo, 2 vezes por ano, para que o cirurgião dentista faça uma avaliação e, se necessário for, fazer um diagnóstico adequado, com um profissional adequado, para que haja o tratamento correto, né? Então, no mínimo 2 vezes por ano, mas isso depende de caso para caso, depende da pessoa, mas o ideal realmente é não deixar de ir ao consultório do seu cirurgião dentista. A cada 6 meses, então, né? Bom, mas tem gente que fica com medo só de pensar no jaleco branco do dentista. Doutor Valdir, o que dá para fazer nesses casos? Eu acho que nós devemos desenvolver uma atividade junto aos nossos pacientes e os pacientes entenderem que chegando no consultório eles têm um parceiro que volta a sua atenção toda para diminuir essas tensões do jaleco branco, do uniforme branco ou do tratamento dentário, que na realidade o tratamento dentário é vital para a saúde do ser humano. Então é fundamental que ele tenha, na presença do cirurgião dentista, no consultório, em qualquer local que ele pode estar atuando, também fora do consultório, no hospital, essa confiabilidade. E ela deve ser transmitida fundamentalmente por nós, os profissionais, aos nossos pacientes. O dentista vai fazer você rir mais, rir sem vergonha, mostrar os seus dentes. E olha só que coisa triste, uma vida sem sorriso, né, Flávia? Mas chega no consultório, tem medo de tudo, tem medo do cheiro do consultório do dentista, tem medo do jaleco do dentista, do explorador, aquele ferrinho que fica ali. A pessoa chega no consultório, fica naquela tensão, aquela suadeira, treme. Fico, você fica? Eu também, um pouquinho, sabe? Aquele negócio aí, olha, sempre tem uma revista, né? O bom é isso, né? Enquanto a gente está esperando aqui para ser atendido, tem uma revista para folhear, dar uma olhada. Revista do bem-estar. Revista do bem-estar. Serve para acalmar. Serve para acalmar. Olha só o que está falando essa aqui. Conte o seu histórico de saúde para o dentista. Mas, doutor, como é que o dentista pode fazer uso? O que você tem que contar? Tem que contar tudo? Tudo eu não tenho coragem. Só um pouquinho. Quer dizer, mais ou menos. Não. Tem que contar. Tem que contar sim. Eu acho que a anamnese, que é o termo técnico que nós usamos no meio médico odontológico, ela é fundamental para que transmita ao paciente e o paciente transmita ao profissional uma relação de confiança. É inviável que o paciente omita informações que para nós são vitais. Se ele é um cardiopata, um hepatopata, um pneumopata, um nefropata, um endocrinopata, que aos leigos pode ser estranho, mas dizendo uma palavra, numa linguagem mais comum, se ele é um hipertenso, um diabético, um problema cardíaco do coração, para nós é fundamental para evitar complicações no meio do tratamento. Alergia de várias espécies. Alergia de várias espécies que poderia ser... O celular do senhor está tocando, doutor.
Estão me chamando. Então atende, por favor. Não, atende. A gente sabe que dentista é ocupado. Tem alguém de boca aberta esperando bastante. o senhor? Com certeza eu espero que não esteja. Vamos desligar, por favor. Tá desligado, Enquanto você viu, desliga, tem uma pergunta. Meu Deus do céu! Pergunta da internet. Pode atender enquanto eu leio. Ainda bem que é ao vivo, né? E se não fosse ao vivo, eu ia dizer, tá programado, não tá? Vamos lá. Doutora Jaqueline de Magé, ela tem medo daquele barulho horrível do motorzinho. O que ela faz com isso enquanto o senhor... Isso dá medo só de ouvir. Não dá medo, Flávia? Eu sinto medo de motorzinho bastante, mas eu sei que é importante, é super importante cuidar da saúde bucal. Mas hoje, Flávia, o que acontece? O motorzinho já não tem esse barulho que nós estamos ouvindo agora. Ele é muito mais suavizado. E mais que suavizado, nós temos artifícios dentro do consultório odontológico que você pode utilizar através de um fone de ouvido. Então, que você pode, inclusive, nesse momento, distrair, né, deste som. A gente pode escolher a música, eu posso levar a minha música? Com certeza. Olha sim. só, Jaqueline de Magé, leve a sua música para ouvir, por exemplo. Vou te dar uma sugestão. Para tampar esse barulho do motorzinho, você coloca Flavinho em Sintonia. Sugestão para ela. Você só não vai poder dançar. Aí ele fica mais agitado. Aí ele agita mais. Ele agita Tem que ser mais calma a Aí música. O doutor vai ter que dizer, calma, Fernando, relaxa, senão eu não consigo mexer na Exatamente. Vai sair dançando na cadeira, não dá. Vamos ver. Uma outra música aí mais tranquila pro Fernando, vamos ver. Agora melhorou. Aí relaxa. Aí relaxa, tá tranquilo, né? Mas mesmo assim, relaxando, ainda ficou aquele estigma milenar, né? Que dor de dente é algo que sacrifica e machuca o paciente. Hoje, o consultório odontológico é o local onde se tira a dor e não se coloca a dor. Então, essa mistificação, que é milenar até, a gente, quando era garoto, dizia, se não andar bem, vamos levar no dentista como um castigo. Isso não existe mais. Isso é uma deformação que ocorreu ao longo do tempo, que hoje o consultório odontológico é um lugar muito mais ameno, muito mais tranquilo. Os nossos colegas estão muito mais bem preparados. Eles têm curso de psicologia, inclusive no próprio curso de formação, que comporta esse relacionamento com o paciente de uma forma mais harmônica e não tão, eu diria, no sacrifício. Então, ir no cirurgião dentista, como disse o professor Cláudio, é rotina. É uma delícia, é bom demais, E né, assim Flávia? tem que ser. Muito bom. E enquanto eu tô aqui esperando na sala de espera aqui para ser atendida, eu vou dar uma folheada em mais uma revista. Vamos ver aqui. Olha só. Faça raio-x. Doutor Cláudio, vem aqui, senta comigo para a gente entender qual que é a importância de se fazer o raio-x, porque tem muita gente que tem medo, que tem um pouco de medo, né, por causa da radiação, mas é muito importante fazer o raio-x. Com certeza. Como a maioria dos tratamentos, a execução de exames complementares é de suma importância. No caso dos dentes, então, nós vemos o sorriso, né, vemos os dentes, mas não conseguimos enxergar o que está por dentro do osso, as raízes dentárias. Isso que mostra o raio-x. Quem vai, nesse caso, mostrar a situação daquele dente é, por exemplo, uma radiografia. Assim como existem outros exames que também podem ser solicitados para que haja um diagnóstico adequado e o tratamento adequado para aquele caso. Então, no raio-x, por exemplo, nós verificamos se existem dentes fora de posição, se existem dentes dentro do osso, se existem dentes, raízes mal formadas ou reabsorvidas. Então, tudo isso, o raio-x, ele é importante. E no caso que nós vamos falar ainda hoje sobre o aparelho ortodôntico, o exame radiográfico é fundamental, indispensável, e aquele que oferecer um tratamento ortodôntico, por exemplo, ou um implante, ou um tratamento periodontal, e não solicitar uma radiografia, já começou errado. Então é importante que todos entendam que os exames radiográficos, em determinados casos, são indispensáveis para que haja um diagnóstico e um tratamento adequado
para aquele caso. E olha que interessante, eu nunca tinha visto, né, como é que é, embaixo da nossa gengiva. Isso. Realmente é bem interessante essa boca aqui. Vamos ver mais uma revista aqui, mais uma dica do bem-estar. Olha aqui, tome antibiótico. Tome antibiótico. Doutor, isso faz parte daquela conversa que o paciente tem que ter com o dentista antes, né? Olha só que curioso, tem uma pergunta da internet sobre esse assunto aqui, a necessidade de tomar um antibiótico. Isso pode danificar os dentes? A Renata está perguntando. Pode. Pode, por quê? Nós temos vários tipos de antibiótico. Antibiótico que é bactericida, que é bacteriostático. O mecanismo de atuação dele, nós estamos desmistificando um pouco a ciência de uma forma não vulgar, mas de uma forma mais popular. Então, um antibiótico tem que ter a prescrição precisa. Sim. Não pode usar como se estivesse tomando água. Por isso a informação, tome antibiótico, se acontecer a recomendação médica, às vezes pessoas com problemas cardíacos precisam tomar antibiótico preventivamente, né, doutor? Principalmente no caso odontológico, se a pessoa é cardíaca, ela tem uma propensão a desenvolver um quadro de infecção de uma endocardite bacteriana, que é uma patologia grave no meio cardiológico, que dá consequentemente, e às vezes até o óbito do paciente. Bom, então, só para esclarecer, para não ficar dúvida, a gente está dizendo tome antibiótico de acordo com a recomendação do médico até o fim. O antibiótico pode machucar e estragar e afetar os dentes no caso de um uso indevido também. Indevido, de uma forma incontrolável. Sim. Antibiótico não é uma prescrição que deve ser feita aleatoriamente. E o que serve para o vizinho, para a tia, para a amiga, para a cunhada, não serve para você. É só o médico que pode indicar a ideal dose do antibiótico, do remédio, né, Flávia? Pois é, e não acabaram aqui as dicas do bem-estar. A gente tem mais uma revista aqui que traz uma pergunta na capa. Você está grávida? Doutor Cláudio, tem diferença entre o tratamento de uma pessoa normal e uma pessoa que está grávida? É claro que a grávida ela requer alguns cuidados extras, mas em relação à higiene bucal, ao tratamento odontológico, isso deve ser mantido da forma mais normal possível. O importante é claro que a grávida ela sofre alterações hormonais, sofre alterações psicológicas, então ela fica mais sensível, ela se irrita mais fácil. Então, o indicado é não descuidar de forma alguma, em momento algum, da higiene bucal. E essa coisa que eu sempre ouvi dizer que grávida é melhor não fazer tratamento dentário no começo da gestação? Existem alguns cuidados no início e no final da gravidez. Agora, o mais importante de tudo isso é realmente, existe até uma frase, um folclore, cada filho perde-se um dente, isso não existe. O importante é manter a saúde bucal através da escovação, fio dental, tudo normal, não há nenhuma dificuldade. Agora, se houver a necessidade de um tratamento dentário durante a gravidez, é claro que o cirurgião dentista está apto a identificar o problema e indicar o melhor tratamento para aquele determinado problema. Doutor Valdir, quer falar alguma coisa? Complementar o que o professor Flávio está falando, que é importante. A gravidez não é doença. Gravidez é estado de saúde. E como tal tem que ser encarada. E a parte da gestação, o período da gestação, envolve não só a criança, envolve a paciente, no caso a mulher grávida, e ela tem períodos, sim, que nós devemos tomar alguns cuidados com ela, principalmente no primeiro e terceiro trimestre, por questões, inclusive, o ginecologista, o obstetra sabe orientar ela, nesse sentido, de evitar eventualmente um aborto. Mas a saúde bucal é vital, porque, inclusive, se a saúde bucal não estiver presente na sua plenitude, ela pode, inclusive, antecipar o parto da mulher. Bom, e as grávidas não podem perder. Começa amanhã uma série de reportagens com o Dr. José Bento, que chama Enquanto Espero. E ela vai trazer várias dicas para cada mês de gestação e também para as mulheres que estão pensando em engravidar. Vamos ver? Não, a gente vai ver amanhã. Uma maravilha, doutor Zé Bento, em grande estilo. A estreia amanhã, imperdível. Todo o acompanhamento de uma gestação. Doutor, chegou uma hora da gente explicar
anestesia. O senhor está gostando de falar sobre isso? O senhor gosta? Preparou aqui uma pomadinha que é anestésica. Na minha época, nossa senhora, se o senhor fizer isso, o Bottini vai xingar demais. Deixa aqui quietinho para ele mostrar. Bottini, mostra aí a pomadinha. Na minha época, essa pomadinha tinha um gosto de laranja podre. Você ficava aquele negócio assim, aquele gosto ruim. Hoje não, tem vários sabores. Vários sabores. Morango, pêssego. Você exagerou, Exagerou, Fernando. Era gostoso, é gostoso. É uma laranja gostosa. É uma delícia. Aí... Ele ainda tinha o problema, quando ia no consultório odontológico, aquele cheirinho que tem realmente de remédio odontológico, que era o gosto do cravo, de eugenol. Por isso que ele já o consultório tinha um cheiro que dava medo. A gente tem aqui, então, a dose para a gente ver o tamanho que é a anestesia. É essa dose aí, ela serve para não doer. Dor de dente é uma das coisas piores que tem no mundo. Ela serve justamente para acabar com ela. Essa é a seringa, ela é grande Carpuli. assim, mas... É a menor, inclusive. Porque essa seringa, ela é chamada seringa de Carpuli. Sim. Sim. Vamos ver aqui como é que funciona quando ela entra em ação, doutor? Vamos lá. A gente vê aqui essa explicação. Vamos lá, tá doendo, tem uma situação de uso da anestesia, né? Isso. Só uma pequena correção, podemos fazer junto? Sim, vamos lá. Essa seringa já não é a seringa que nós estamos utilizando no consultório odontológico. É uma situação ampliada, que né? mostra, principalmente, a punção da agulha no local onde ele vai fazer com que haja insensibilidade. No caso, ele não pode ser aplicado diretamente no nervo dentário. Ele é colocado a anestesia, a puntura, à distância, para que você consiga fazer a inervação de todo esse nervo dentário inferior. Exatamente. Nesse nervo dentário inferior, para que fique toda essa região insensibilizada. E é o que está acontecendo agora. Acontece agora que, explicando que ele vai começando a fazer efeito em toda a região, para fazer com que esse paciente submeta um tratamento eventualmente dentário, endodôntico, periodontal ou eventualmente até num ato mais extremo de uma extração dental. Doutor, tem mais uma pergunta aqui da internet. Sim. Vamos ver quem tem dúvida, quem quer conversar conosco. Carliene, de Guaraciama, em Minas Gerais. Fiz um tratamento e a anestesia não pegou. Por que isso acontece? Vamos te explicar isso aqui ao vivo com o doutor. Isso acontece em casos de inflamação muito grande, né, doutor? Caso de inflamação, via de regra, o metabolismo localizado na cavidade bucal está alterado. Na hora que tem uma inflamação, esse metabolismo nesta região, ela altera, o pH está alterado. Na hora que ele está alterado, a anestesia não pega. Então você tem que fazer a anestesia à distância. E na hora que você faz à distância, você bloqueia. E aí a anestesia é feita não no local, à distância, e aí você bloqueia toda a sensibilidade naquela região. Muda o alvo e aí consegue contornar essa Às vezes tem a possibilidade da técnica não ser bem aplicada, é possível. Sim. Mas eu acho que aí... Mas não precisa ter medo, ninguém precisa ter medo. Sem medo de dentista, né, doutor? Vamos lá. Não precisa ter medo, não. Perguntas da internet... Vamos lá, quem quer falar conosco? A Maria, aqui de São Bernardo do Campo, pertinho de São Paulo. A anestesia sempre acelera meu coração. Isso é perigoso? Em princípio, não. Mas, em princípio, principalmente, essa pessoa tem que ser avaliada por um clínico para saber se ela não é portadora de alguma patologia cardíaca. Ótimo, é aquela conversa que tem que ter antes. Tem mais pergunta, doutor? Mais gente querendo saber. A Patrícia, Santa Adélia, em São Paulo. Sou hipertensa, tem algum problema tomar anestesia no dente? Primeiro, não se toma anestesia no dente. Se toma anestesia no nervo para poder eliminar a dor eventual no dente. Segundo, a hipertensão também é uma doença relativamente grave, de ordem sistêmica. Então, a paciente não pode submeter a um tratamento odontológico se ela não estiver com a hipertensão controlada. Tem que controlar. Tem que controlar. Hoje falando sobre a saúde da boca, a saúde dos dentes. E não param de chegar perguntas pela internet. Olha, a Lenice de Paulo Afonso, na Bahia, pergunta: o aparelho dentário pode dar bons resultados em adultos, doutor Cláudio? Com certeza, Flávia. Antigamente, há anos atrás, o tratamento para adultos era mais restrito. Atualmente, a condição básica é que a saúde dentária, a condição óssea seja adequada,
que haja um bom diagnóstico, que seja feito um bom exame radiográfico para verificar se as condições daquele adulto são favoráveis. Se as condições ósseas e das raízes dos dentes estiverem adequadas, não há problema algum, não há restrição. O adulto pode fazer o tratamento e os resultados são totalmente favoráveis, assim como nas crianças e nos adolescentes. Agora, como é que funciona esse aparelho ortodôntico? E mais, como ele é feito? Essas duas perguntas são tão complicadinhas de serem respondidas que a gente destacou logo 2 repórteres para responder essas perguntas em 2 reportagens. Ou melhor, não só 2 repórteres, 2 Renatas. A Renata Ribeiro e também a Renata Golombieski. Vamos ver a matéria, a reportagem? Hora de colocar o aparelho. O sorriso metálico incomoda, mas é por uma boa causa. Corrigir a mordida e fazer com que os dentes funcionem como uma máquina perfeita. Qualquer distúrbio nessa engrenagem causa problema na gengiva, na articulação temporomandibular, dores, não é? Por isso que precisa ter esse encaixe perfeito. Sejam fixos ou removíveis. A boa notícia é que a tecnologia dos aparelhos ortodônticos avançou tanto que o tempo de tratamento encurtou. Todo o processo, da primeira consulta, com molde, radiografia, até o dia da alta, da retirada do aparelho, não leva mais do que 2 anos. Tudo começa com o diagnóstico. Os primeiros passos são uma radiografia e a formação desse molde, que mostra direitinho a posição de cada dente. Fazemos um estudo completo e esse estudo também tem alguns resultados no computador. O computador já calcula todos esses valores. De posse disso, você então tem um diagnóstico preciso da maloclusão e sobre esse diagnóstico faz um plano de tratamento. Por isso que hoje os tratamentos são mais rápidos, porque você planeja o que você vai fazer, você sabe o que você tem que fazer. Para cada problema existe uma solução diferente. Os aparelhos móveis servem para alguns pacientes em tratamentos específicos, mas o principal é mesmo o aparelho fixo. Não se pode fazer um tratamento ortodôntico sem colocar um aparelho fixo. Você vai me perguntar, mas por quê? Encaixe? Isso para nós é fundamental. E você só tem controle mecânico para obter esse encaixe à custa do aparelho fixo, onde você utiliza uma mecânica especializada em que os dentes se engrenam como fossem elos de uma cadeia. Para entender como é feito esse aparelho, a gente vai para Sorocaba com a repórter Renata Golombieski. Oi, Renata. Pois é, a gente está em uma das maiores fábricas de aparelhos dentários do país. Aqui eles produzem essas micropecinhas aqui, são chamados brackets unidos. Eles formam aparelhos ortodônticos como esse aqui que a gente conhece muito bem. Mas como é que será que esses ferrinhos todos unidos conseguem corrigir a nossa arcada dentária? Foi em busca dessa resposta que a gente veio parar aqui. Mas antes disso, vamos saber como é que os brackets são produzidos. A matéria-prima vem da Alemanha, uma mistura de aço inoxidável com plástico. O produto é derretido a 160 graus. Depois é preciso tirar o plástico das peças, que só teve a função de moldá-las. Daí os brackets vão para essas forminhas. E lá vão eles de novo para o forno, desta vez a 600 graus. O metal se funde e o bracket diminui em média 20%, no tamanho certo para ir para a boca dos pacientes. Mas ainda tem o acabamento. Essa máquina arredonda as arestas e faz o polimento dos brackets, que depois ficam assim, olha, brilhantes, reluzentes. E para terminar o processo, eles ainda ganham cor. Cada cor se refere a um grupo de dentes. Cada funcionário pinta por dia 13.000 brackets. Neste setor, maioria feminina. Na verdade, as meninas têm uma habilidade, uma tranquilidade pessoal bem bacana para esse tipo de produto. Aqui também são fabricadas peças com outro tipo de material, a cerâmica. Quase não dá para enxergar que a pessoa usa aparelho, só que custa 70% mais caro que o aparelho de metal. A cerâmica exige um forno de alto calor, digamos assim. Isso chega a 1.800 graus, por aí para cima. Então consome muito, você tem um custo industrial maior.
né? Então, claro que isso tem que ser repassado ao produto de alguma maneira. As peças vão para os consultórios em kits inteiros, com um bracket para cada dente. A partir daí, a responsabilidade é do ortodontista. Por isso que é tão valorizada a mão do ortodontista, tá? Porque no final ele adequa, digamos, a arcada dentária do paciente ao tipo de rosto dele. É uma arte. Então mostra pra gente como os dentistas fazem essa arte, Renata Ribeiro. Essa arte depende do estudo do molde e da radiografia que a gente viu antes. Os dados são analisados por um computador que mostra exatamente onde cada pecinha deve ser colocada. Hoje os aparelhos fixos, eles são de uma precisão incalculável. Vamos colar os brackets, né? Aquelas pecinhas que você coloca no dente. Tem que obedecer uma precisão matemática, porque os aparelhos de hoje, daquela precisão depende o sucesso do tratamento. Um fio metálico passa pelos brackets e é preso com essas borrachinhas. De tempos em tempos, é preciso voltar ao consultório para apertar o aparelho. Quando os dentes finalmente ficam no lugar certo, o ortodontista retira as peças e o paciente pode ter alta. Ui, que aflição! E antigamente a gente via mais crianças, né, usando o aparelho para corrigir algum problema. Mas é cada vez agora mais comum a gente ver adultos usando aparelhos também, né, doutor Cláudio? A gente tem vários tipos de aparelho aqui. Até o adulto usa por uma questão estética, né? Com certeza. Temos os tradicionais aparelhos metálicos, né, como já foi mostrado na reportagem. Os aparelhos cerâmicos que acabam sendo mais estéticos comparados aos metálicos. Né? Existem outros tipos de aparelhos que são instalados na parte interna da arcada e outros feitos por placas, mas de modo geral os tipos mais comuns, né, são os metálicos, que é o que é mais encontrado aí pelos profissionais. E esses daqui, da odontologia. doutor? Acho que eles podem ficar aqui mesmo, que acho que é até mais fácil da gente mostrar. Aqui são alguns acessórios que fazem parte também do tratamento, dependendo do tipo de problema que a pessoa apresenta. Então, além dessas peças fixas, nós temos também algumas outras necessidades para que o tratamento seja completado. Agora, o mais importante de tudo isso é realmente iniciar corretamente através de um bom diagnóstico, que é feito somente através de exames. Então, nós chamamos a atenção de se houver algum tratamento ortodôntico que não seja precedido de uma boa documentação, bons exames e um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento, alguma coisa está errada. Então, precisa realmente verificar se o seu dentista, o seu ortodontista solicita esses exames previamente ao início do tratamento. Bom, tem mais pergunta da internet. Vamos ver quem quer conversar com a gente agora. É o Guilherme de Americana, em São Paulo. Qual a idade certa para se colocar aparelho dentário? É muito variável, né, essa questão da idade. Quando existem hábitos envolvidos, por exemplo, chupou a chupeta muito tempo, chupa o dedo, respira mal, respira pela boca. Então, esse tratamento ele deve ser bem precoce, para eliminar os hábitos, normalizar a formação, o formato das arcadas e, consequentemente, normalizar o posicionamento dos dentes. O senhor falou de abrir a arcada, é exatamente esse aqui? Pode ser esse tipo, né, que é um expansor, um disjuntor mais fixo, e tem aparelhos removíveis também que podem ser utilizados numa idade menor. Com dente de leite? Dentição mista, inclusive, pode ser iniciado uma expansão para a normalização do formato da arcada. Então, a questão da idade adequada depende de caso para caso. Por isso, a importância de ir ao dentista, né? Fazer a consulta, fazer uma verificação. Se ele analisar que não é a época adequada, ele vai te avisar. Se for a época adequada, ele vai solicitar os exames necessários para iniciar um tratamento ortodôntico. Pergunta da internet, mais gente querendo conversar conosco. Lana, de Sinop, Mato Grosso. Como acalmar a criança que tem medo de anestesia, doutor? Pode dar algum remédio antes de chegar ao consultório do dentista? O que o senhor recomenda? Primeiro, eu acho que deve ser feita uma adequação da família, da mãe, com a criança e com o consultório. Nada melhor do que uma boa orientação. Mas podemos usar também medicamentos. Então, os benzodiazepínicos, os tranquilizantes, podem ser
estão em condições no arsenal armado, médico, odontológico de ser utilizado. Tem remédio para isso, mas tem também o contato, o convívio, se acostumar ali com aquele ambiente, né, doutor? Mesmo também porque criança que usa o aparelho vai precisar também aprender a limpar, fazer a limpeza desse aparelho. Essa dica serve para as crianças e para os adultos também. Quem explica é a dentista, a doutora Andréia Cotim Ferreira, que conversa com a Renata Ribeiro. A Duda acabou de colocar o aparelho. Empolgadíssima com a novidade, fez questão de escolher a cor dos elásticos. Esse aqui? Mas para manter o aparelho cor-de-rosa e os dentes saudáveis, vai ter que ter um cuidado especial com a limpeza. Ela vai ter que usar essas escovas diferentes. Você consegue entrar com ela entre os dentes e o bracket. Primeiro, aqui em cima, perto da gengiva, passando para um lado, para o outro. Depois você entra por baixo do fio ortodôntico, tá vendo? Bem entre os dois dentes. Na sequência, o fio dental. Existe um especial com a ponta endurecida que ajuda a enfiar entre o dente e o aparelho. Então você tá embaixo do fio. Aí você vem com o fio e entra aqui, ó, no meio do dente. Aí vem a escovação. O mais importante na escovação é você escovar tanto por fora quanto por dentro e a parte de cima. Eu falo que é para sujar o espelho. Aí, com a escova inclinada. Foi fácil? Foi. Olha, uma coisa que a gente não falou na reportagem, que também faz parte da limpeza dos dentes, é o enxaguante bucal. Doutor, o enxaguante bucal é bom para todo mundo? Ele é bom, mas ele é um complementar. Então, é importante ressaltar que só o enxaguatório não soluciona a higiene bucal. Não substitui a escovação. Não substitui de forma alguma. É importante que faça a escovação, né, várias vezes ao dia, faça uso do fio dental e, como complemento, o enxaguatório. Porque muitas vezes a pessoa usa o enxaguatório e tem a sensação de que está com a boca higienizada e, na verdade, não higienizou. Está. Sem álcool é melhor? É melhor o enxaguatório sem álcool. Tá? Então, ele como complemento, ele é importante. Agora, escova dentária e fio dental é indispensável. Essa aqui a gente viu na reportagem, né? Que é para quem usa aparelho. Ela serve só para quem usa aparelho? Normalmente quem usa aparelho, né? E também alguém que usa prótese, que tem alguns espaços, né, mais difíceis de serem alcançados, também pode ser utilizado para que alcance locais que a escova comum não alcança. O fio dental, desculpa, Flávia, o fio dental a gente falou algumas vezes aqui sobre o uso dele. Muita gente tem dúvidas sobre usar antes ou depois de escovar os dentes. Olha, o importante é usar o fio dental, ou antes ou depois. O fio dental ele vai alcançar regiões que a escova não alcança. Então, só o simples ato de passar o fio dental, que é um procedimento que leva algum tempo, né? Mas os benefícios que o uso do fio dental traz são fundamentais. Então, o importante é, use o fio dental. Ô, doutor, e existe uma escova ideal? Olha, a escova ideal é aquela que vai promover a correta higienização. Então, se ela for um pouco menor ou um pouco maior, dependendo do tamanho da boca, o importante é que ela alcance todas as regiões dos dentes, da boca, e também que as cerdas, né, não sejam muito duras, que senão pode machucar a gengiva. Então, tendo cerdas macias e a escova alcance todas as regiões da boca, eu acho que é o suficiente para promover a limpeza. Fernando, vai ao gosto do freguês, né? Vai ao gosto do freguês, né? Do não preço sendo muito também. dura. E que a escovação não seja tão rápida, tão instantânea como parece ser o nosso programa, doutor. Porque acabou o programa. Fernando, acabou, mas amanhã tem mais. Amanhã. E agora você fica com o Encontro e a Fátima Bernardes. Até amanhã. O Bem-Estar continua na internet com dicas para você cuidar dos seus dentes. A gente recebeu várias perguntas ao longo do programa de hoje e para respondê-las a gente recebe dois especialistas. Um é o ortodontista e presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui em São Paulo, Cláudio Miyake. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom. E o outro é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Valdir Jorge. Tudo bom? Bem-vindo.
Tudo bem. Bom, eu vou começar com a Mônica. Ela pergunta: quais os benefícios dos aparelhos odontológicos para pessoas que sofrem de disfunção na ATM? A disfunção na ATM é uma consequência de uma má oclusão. E essa má oclusão, essa engrenagem, né, fora de encaixe, que é a arcada superior com a inferior, ela pode ser determinada pelo mau posicionamento dos dentes. Então, automaticamente, com o tratamento ortodôntico, os dentes são posicionados na forma adequada, automaticamente essa engrenagem ela se encaixa e as dores e as consequências na ATM, né, que é essa articulação, elas tendem a diminuir ou a desaparecer. Então, o segredo disso é acertar a engrenagem de forma correta, colocando os dentes todos na sua posição correta. E além dessa dor aqui, quais são os outros sintomas de disfunção na ATM? Dor de cabeça? Basicamente, é uma dor de cabeça. Ela pode estar concentrada nas regiões laterais, mas dependendo do grau ela pode irradiar, né, para outras regiões. Mas basicamente as pessoas até confundem com a enxaqueca, com outros tipos de problema, e na verdade não é nenhum problema neurológico, não é nenhum outro tipo de problema, e sim a falta de engrenagem da arcada superior com inferior. Por isso a importância do tratamento ortodôntico. Posso complementar? Claro. O que o professor Cláudio falou é perfeito, correto. E ele também citou algo que é importante. Há uma certa, eu diria, uma área meio cinzenta e às vezes um pouco nebulosa com algumas outras especialidades, porque quando a pessoa tem essa disfunção da ATM, problema oclusal, ela tem, via de regra, um quadro sintomático em outras regiões. Como ela tem uma cefaleia frontal, que se confunde com um problema dos olhos, e às vezes as pessoas vão no oculista, às vezes ela tem uma cefaleia temporal, que é de tensão emocional, que também é a causa da disfunção da ATM, além da oclusão, que essa é a parte exclusiva de conhecimento do cirurgião dentista. Às vezes ela tem uma otite, ela confunde com uma dor de ouvido e vai no otorrino e não tem nada. Às vezes ela vai inclusive no neurocirurgião, um neuroclínico, com dores na cervical, que é o famoso torcicolo. E tudo isto, onde que está o gatilho desencadeou? É na odontologia, no dentista. Por isso que o dentista ele tem que conhecer todas essas áreas, né, de comum atividade e apontar qual é a solução. Porque às vezes também pode ter uma otite paralela. Sim. Às vezes pode ter um problema neurológico também associado. Mas aonde desencadeou é na oclusão dental. O bruxismo também é um sinal? Bruxismo é isso. Bruxismo é um quadro sintomático de estresse, que em 1984 nós até escrevemos um artigo, que era a síndrome do final do século. Porque alguns colegas médicos nos perguntavam por que o indivíduo, quando tem um infarto e morre eventualmente, tem um problema de travamento de dente, de boca. Eu falei, isso é relativamente simples. Daí, inclusive, isso é uma publicação. Porque tudo, na realidade, quando desencadeia o fato final do óbito de uma cardiopatia e um infarto, antes ele desencadeia também um problema, às vezes, neurológico, que é um acidente vascular. Mas tudo começa no dente e passa por um problema gastrointestinal, que passa às vezes por uma gastrite. Às vezes pode ser até um processo tumoral gástrico, né? Enfim, é uma síndrome que precisa de síndrome, tem mais de um fator. O dente, às vezes é um problema gástrico e às vezes é um problema vascular, que pode ser cardíaco ou encefálico. E o dentista é vital um diagnóstico precoce disso. Legal. Sobre siso, tem duas perguntas. A Daniele... Sobre quê? Siso. Daniele, do Rio de Janeiro, e a Juliana, lá do Rio Grande do Sul. A Daniele pergunta se realmente é necessária a retirada do siso sempre. E a Juliana quer saber se é necessário tirar o siso para colocar o aparelho. Olha, isso está relacionado com espaço. Normalmente, nós temos encontrado, na grande maioria dos casos, a falta de espaço para que todos os dentes se posicionem adequadamente. Então, muitas vezes, o dente do siso ele é necessário realmente para ser retirado, né, porque ele não vai ter espaço para erupcionar. Agora, não é obrigatoriamente. Cada caso é um caso, mas o que nós temos notado que, em geral,
está ocorrendo falta de espaço para a erupção do dente do siso, o que ocasiona a necessidade de retirá-lo, independente da questão do aparelho, né? É independente por uma questão aí de necessidade de espaço para que ele erupcione. Mas tem gente que fica com os 4 sisos? Posso complementar? Sim, claro. Veja só, eu acho que o professor Cláudio mais uma vez foi feliz na assertiva dele. Às vezes ele pode ficar, mas ele tem que ser controlado radiograficamente. Porque a pessoa pode ter 60 anos e está com o dente ciso lá, perfeitamente acomodado e não resolveu, não causou nenhum dano. Mas ele pode desencadear um processo patológico para virar um tumor. Então tem que ser feito o controle. E isto hoje está sendo muito mais presente na humanidade, porque nós já chegamos a ter o 4º molar. Isso. Hoje nós estamos com o 3º molar que não estão erupcionando. Isso. Estão dada dieta, etc. Então esse binômio ortodontista e cirurgião e o clínico, que não é um binômio, é um trinômio, tem que estar sempre atento. O ortodontista visando a acomodação dos dentes nas suas erupções normais, o cirurgião no sentido de detectar precocemente uma doença, uma patologia que pode ser desencadeante, e o clínico fazendo a radiografia no consultório, periodicamente, fazendo essa triangulação. E também existe aquela, é muito comum os pacientes falarem, o dente do siso começou a nascer e começou a modificar todo o posicionamento, entortou tudo. Então, na verdade, ele sozinho não vai conseguir desencadear tudo isso. Normalmente está associado a diversos outros fatores, mas realmente o dente do siso, na atualidade, ele requer sempre um diagnóstico, um acompanhamento, uma atenção especial, porque realmente a tendência é faltar cada vez mais espaço. Né? Tem que fazer a radiografia, né, doutor Cláudio? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A Lucimara, de Presidente Prudente, aqui em São Paulo, diz que teve uma reação alérgica depois da anestesia. Ela pergunta, eu sempre vou ter? Tem que informar isso sempre ao dentista? Bom, primeiro precisa saber realmente se foi uma reação alérgica, porque então, são coisas que às vezes se confundem um pouco. Alergia é um quadro, e o outro mais grave é o quadro do choque anafilático, que é uma reação fatal e, via de regra, leva o paciente até o risco de morte. Então, são coisas diferentes. Pode ser que ela tenha tido um quadro sincopático, que é o desfalecimento com perda de consciência, porque nós estamos falando um termo mais um pouquinho popular, mas usando os termos científicos. Às vezes ela pode ter tido uma lipotímia, que é um desfalecimento sem a perda de consciência. Então esses quadros, via de regra, com certeza ela não teve uma alergia e nem teve um quadro de choque. Porque os dois quadros seriam totalmente diferentes do que aparentemente ela está me expondo. Ela deve ter tido um quadro de lipotímia, o desfalecimento sem a perda de consciência, ou possivelmente a síncope, que é o verdadeiro desmaio. Possivelmente o colega nosso dentista tratou, orientou, medicou, e agora recomenda-se que ela, quando vá ao dentista, explique o que ocorreu e, de preferência, explique corretamente. Porque senão, se dizer que ela é alérgica, que é raríssimo a pessoa que é alérgica a anestésico, né? E, via de regra, quando ocorre a alergia é o choque, ele é fatal. Ela não estaria aí agora. Por isso a importância do que já foi falado, de uma ficha clínica, informações passadas ao cirurgião dentista são fundamentais. Então, se a pessoa já tem algum tipo de problema, ela deve relatar logo na primeira consulta, algum tipo de reação a medicamento, algum tipo de alergia, algum tipo de problema sistêmico que ela tenha, problema cardíaco. É obrigatório informar ao cirurgião dentista para que possa programar o tratamento adequado. E grávidas também, né? Com Grávida, hipertenso, cardiopata, pneumopata, precisa é a anamnese. O cirurgião dentista, embora não seja médico, ele tem a formação médica. É a única profissão da área da saúde que tem exatamente pela Organização Mundial da Saúde, o reconhecimento da atuação na especialidade médica. É a única das especialidades da área da saúde. Então nós temos que ter esse contexto, porque senão é jogar um pouco na sorte, e não existe sorte.
pela segurança do paciente. A Jennifer diz que tem que usar aparelho. Pergunta, é verdade que com o passar do tempo os dentes vão ficando amarelados por causa do aparelho? É um mito, né? Porque estando ou não com o aparelho instalado na boca, é fundamental e indispensável a higiene bucal. Então, fazendo a higiene corretamente, não vai amarelar, não vai cariar, não vai ficar escurecido, enfim, o dente vai permanecer normal. Mas tem que ter o cuidado de fazer uma boa higienização. Aqueles que instalarem o aparelho, fizerem tratamento ortodôntico e não cuidarem da higiene bucal, ao invés de solucionar um problema, ele está criando mais um. Então, se não tiver essa disposição em manter a higiene bucal adequada, é melhor nem fazer o tratamento, porque vai causar um número maior de problemas. E tem que fazer a manutenção, né, doutor Cláudio? Com Muita certeza. gente põe aparelho e fica sem ir no dentista por muitos meses. Não pode. Isso é totalmente inadmissível. O tratamento ortodôntico ele depende desses retornos e dessas consultas periódicas para exatamente ativar os fios, verificar se está correndo tudo bem, né? Então, a frequência no consultório ortodôntico ela é de vital importância para o sucesso do tratamento ortodôntico. Bom, além do aparelho, a gente falou da disfunção na ATM e a Elaine, lá de Minas Gerais, pergunta como funciona a placa da disfunção na ATM? A pessoa que usa aparelho fixo pode usar também a placa? Em alguns casos, sim. Como é igual reformar uma casa, né? Você chega um momento que está mais bagunçado do que de quando começou. Então o tratamento é a mesma coisa, você começa a fazer as movimentações, eventualmente pode ocasionar um desconforto, uma alteração na articulação e aí eventualmente pode ser utilizada uma placa para fazer um relaxamento muscular. Agora, como os dentes estão em movimentação, é uma situação um pouco mais complicada, então normalmente o indicado é dar sequência ao tratamento, né? Sem qualquer tipo de uso dessas placas. Agora, se o caso estiver assim, incontrolável, com muitos problemas de dor, então eventualmente pode ser utilizada essa placa. Elas são mais utilizadas quando já há uma outra situação, e aí a placa serve para promover o relaxamento muscular e diminuir esses sintomas da disfunção de articulação. Sobre anestesia, a Elaine quer saber se é normal, quando tomamos anestesia, ficarmos com a sensação de dormência na boca por 3, 4 dias depois. Não é normal. A anestesia, ela tem a efetividade, primeiro a quantidade de anestésicos e tubetes, limite que nós podemos administrar. A anestesia bucal, ela é, na realidade, um dos procedimentos mais seguros dentro do atendimento médico-odontológico dos pacientes. Contudo, tem que ter regras. A quantidade, a dose, a técnica, o local, o porquê que você toma 2 ou 3, 4 ou 5, o limite de 6 tubetes. Tem que ter um sentido. Mas nenhum deles, mesmo que você toma a quantidade, a dosagem máxima permitida, ela não deve dar como consequência essa sensação de anestesia tardia. Então, essa sensação de anestesia tardia chama-se de parestesia. Essa parestesia possivelmente pode ter atingido um nervo, um local específico do forame bucal, da orofacial, que naquele momento ele se sensibiliza, adormece, e depois ele se regenera, e essa regeneração, que não é mais anestesia, ela leva 3, 4, 5 dias. E se ela se perpetuar 6 meses, 1 ano, que não é o caso da anestesia, que às vezes a pessoa tem uma paralisia facial, também conhecida como paralisia de Bell, aí já é outro problema, que já envolve a odontologia e a neurologia. São coisas diferentes. Não sei se deu para entender.
Deu para entender sim, doutor. Agora eu vou encerrar com a Daniela de Goiânia. Ela disse que depois que ela tirou o aparelho fixo, ela colocou uma contenção na parte inferior. Muitos internautas mandaram perguntas pra gente falando dessa contenção, do aparelho móvel depois do fixo, querendo saber se vão precisar ficar com eles para sempre. Não, realmente há necessidade do uso de um aparelho removível depois que retira o aparelho fixo. Isso para que haja uma acomodação, né, dessa engrenagem, dessa oclusão que nós chamamos, até que todas as estruturas ósseas, periodontais, os ligamentos já estejam 100% normalizados. Porque ao fazer uma movimentação, há todo um desencadeamento de alterações no osso, na raiz, nos ligamentos periodontais. Então, o contensor ele serve para manter o posicionamento do final do tratamento, né, com o aparelho fixo, até que haja essa normalização. Então, não dá para não utilizar um contensor após o tratamento, mas também não é para usar para o resto da vida, né? Se depender de usar o contensor o resto da vida, alguma coisa não deu certo, porque o normal é utilizar por algum tempo e depois já ficar livre também do aparelho contensor removível. Legal. Bom, obrigada. Eu queria só completar uma coisa, que acho que é vital, inclusive, fazendo eco, inclusive, ao nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia, que é a oportunidade que nós estamos tendo agora de fazer alguns esclarecimentos para a população, desmistificar, né, aquilo que alguns têm como temor do consultório odontológico. O consultório odontológico é um lugar onde se busca o alívio da dor e não onde se leva a dor, né? Isso é uma questão milenar, até secular. Daí, inclusive, a existência dessa profissão, uma especialidade médica, não sendo de formação médica, ter essa identidade própria. Porque nós viemos para resolver um problema que, na história da medicina, não conseguia se resolver. Tanto é que vocês, o povo, deve ter conhecimento, deveria ter conhecimento, ou poderia ter conhecimento, que a anestesia, que é um marco na mudança da medicina, a contribuição foi vital de 2 cirurgiões dentistas, Horácio Wells e William Norton. Isso há 150 anos, que mudou a história da medicina. E a odontologia, complementando na minha leitura, a melhor frase que define a odontologia não é de nenhum cirurgião dentista, nenhum médico, nenhum pesquisador, nenhum cientista. Foi de um papa, Eugênio Pacelli, que foi o Papa Pio XII, que ele definia a odontologia, a profissão que requer daquele profissional que a exerce o conhecimento científico do médico, a habilidade do cirurgião, o senso estético do artista, porque nós tratamos do sofrimento, tratamos da função e restauramos a estética e a função desse indivíduo, e tem que ter a paciência de um monge. Legal, então nem recado melhor para encerrar não tem, né? Por isso, procure o cirurgião dentista. Claro, sempre. Bom, obrigada, doutor Valdir, obrigada, doutor Cláudio, pela participação e obrigada a vocês que enviaram perguntas. Se vocês ainda têm dúvidas sobre o assunto, querem rever as dicas do programa de hoje, é só acessar o site do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar.